Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus sobre as nossas causas, quem impedirá? Quem impedirá o mover de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida? Maravilhosa, a porta que Deus abre, homem nenhum consegue fechar. A oportunidade, as promessas, o propósito que Deus decretou sobre a sua vida, ninguém poderá impedir. Porque agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o mover de Deus sobre as nossas vidas? Ninguém, porque Ele é um Deus soberano e não há poder maior do que o nome do nosso Senhor. Maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais uma mensagem diária aqui no canal do YouTube Revestidas. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Jaqueline Andrade e eu criei o grupo Revestidas para que mulheres como eu e você, nós pudéssemos aprender mais sobre a palavra do Senhor e estivéssemos conectadas, enraizadas ao nosso Deus. Se você deseja fazer parte do grupo Revestidas, é um grupo que acontece no WhatsApp, basta você ir aqui na descrição deste vídeo, entrar no grupo do WhatsApp e estar conosco nas quintas-feiras de manhã para juntas fazermos o devocional Revestidas, onde nós nos reunimos uma vez online pelo Zoom para aprender juntas mais sobre a palavra do Senhor. Você pode também conversar no grupo, se conectar com outras mulheres que são amigas de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre promessas do Senhor. Nós vamos falar sobre o agir de Deus. A partir do momento que Deus decreta algo sobre a minha vida e sobre a sua vida, você pode ter a certeza absoluta que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele já decretou, tudo aquilo que Ele determinou, e que não há nada nem ninguém que pode impedir o agir de Deus. Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isso daqui é muito forte, minha irmã, porque isso daqui é entendermos que Deus, Ele está cuidando da nossa vida, e a partir do momento que Ele vai declarando bênçãos, a partir do momento que Ele vai nos guiando nos caminhos conforme a vontade dEle, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Não importa o que aconteça, não importa a dificuldade que você está passando, não importa as aflições que você está vivendo, mas importa, acima de tudo, você entender que as atribulações apenas é uma passagem pelo deserto, mas que a terra prometida, aquilo que Deus prometeu para você, vai acontecer. E não há nada nem ninguém que impeça o mover de Deus sobre a sua vida. Quando você se sentir triste, as adversidades da vida quiser te consumir e o inimigo ele quiser tentar ali colocar coisas na sua cabeça que não foram decretadas por Deus, lembre-se daquele que te fez cada uma das promessas da sua vida. Lembra do poder e da soberania do nosso Senhor. Vá para o teu quarto, cumpra aquilo que é escrito em Mateus. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta, dobra o seu joelho e vá conversar com o teu pai que está no secreto, porque Ele vai ouvir cada uma das suas súplicas, cada um do seu clamor, cada uma das suas orações, e é Ele que irá te recompensar. A recompensa maior, ela vem de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu estava aqui lendo esse capítulo 43 do livro de Isaías, Deus me levou aqui, o Espírito Santo me levou a me recordar de uma história, a história de um homem que ele foi fruto de uma promessa de Deus, que era Isaac. Isaac, ele é o fruto da promessa que Deus fez ao seu pai Abraão. Deus prometeu a Abraão um filho, e aquilo que Deus prometeu a Abraão se cumpriu. Não no tempo que Abraão esperava, mas se cumpriu no tempo que era determinado por Deus. No tempo que Deus sabia muito bem que seria o tempo certo para que Isaac chegasse na vida de Abraão e de Sara. Mas dentro disso tudo, Isaac ele cresceu, e Isaac ele também foi um homem muito usado por Deus aqui na terra. Mas houve um momento, e em específico aqui nós vamos para essa passagem que está em Gênesis 26, há um momento em que Isaac ele era um homem muito próspero. E por ele ser um homem muito próspero, muitas pessoas tinham inveja de Isaac.
A prosperidade, a felicidade de Isaac causava inveja nas outras pessoas. E olha só o que diz aqui, Gênesis 26, no capítulo 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai lhe havia cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, aonde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que havia sido cavado nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Eles deu os mesmos nomes que o seu pai lhes havia dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. Olha só, Isaac ia para um lugar, cavava um poço, esse poço dava água, porém chegava ali pessoas e falava para eles: esse poço não é seu não, esse poço é nosso, esse poço não é seu, vai Isaac para outro lugar. Porém Isaac era persistente, ele continuava ali cavando poços, ele continuava fazendo o que precisava ser feito, ele continuava porque ele sabia que havia uma promessa debaixo da vida dele, havia algo que Deus decretou sobre a vida dele que iria acontecer, independente das pessoas que estavam ao redor. As pessoas ao redor poderiam falar: Isaac, isso daqui não é seu, mas aquilo que Deus prometeu para Isaac iria se cumprir. Então ele persistiu porque ele estava debaixo de uma promessa. Ele não desistiu na primeira dificuldade. Ele não desistiu na primeira pessoa que falou assim para ele: olha Isaac, isso daqui não é seu, vá, desista e não cava mais poços, desiste, isso aqui é nosso, vai embora, vai para outro lugar. Ele não desistiu, ele continuou, ele persistiu. Então ali ele fazia isso o tempo todo. Ele ia no lugar, cavava um poço e ali as pessoas falavam que aquele poço não era para ele. Porém, partindo dali, versículo 22, Isaac cavou ainda outro poço. E como este não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Não tenha medo, mulher, porque Deus é com você, aquilo que ele prometeu vai cumprir. Não tenha medo, porque Deus é com você. Pode não acontecer no seu tempo, mas no tempo de Deus, o tempo que foi determinado por ele vai acontecer, porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus sobre cada promessa que ele tem sobre a sua vida, quem impedirá? Ninguém vai impedir aquilo que Deus já tem para você, não. Isaac passou por vários poços e ele não permaneceu naqueles poços porque não era aquilo que Deus tinha para a vida dele. O que Deus tinha para a vida dele era aquele outro. Era um outro poço que já estava ali. Ó. Deus já sabia que era assim: Isaac, é esse daqui, não é esses outros. Mas eu vou deixar você passando por esses outros, porque mesmo no meio da inveja desse povo, você ainda vai abençoar essas pessoas sem perceber. Porque olha só, se Isaac ele tivesse parado no primeiro poço, vamos pensar, o primeiro poço deu certo. Ele cavou, deu certo e ficou nele. Não haveria tido outros poços que foram abertos por eles e outras pessoas que ficaram com aqueles poços que foram abertos, desentulhados. Então, até mesmo a inveja que estava ao redor de Isaac, né, ela não teve poder sobre a vida dele. Por quê? Porque era o que era de Isaac já estava guardado. E Isaac, até chegar naquilo que era determinado para ele ainda assim foi abençoando as outras pessoas, porque aquele poço era aberto e aquele poço ele ficava com aquelas pessoas. E aquelas pessoas eram abençoadas por Isaac, por ele ter desentulhado um poço, e eles ali pela maldade queriam ficar com aquele poço, mas Deus já sabia de tudo, Deus já sabe de cada detalhe, Deus sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida. Então o que era de Isaac estava guardado e ele precisava apenas persistir confiando que Deus não iria desampará-lo. E ali Deus abriu espaço para eles e eles prosperaram naquela terra. Versículo 23 vai dizer: dali Isaac foi para Berseba e apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Ali Deus ele estava se apresentando a Isaac. Deus ele se apresenta a cada uma de nós todos os dias. Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Ali Deus estava se apresentando a Isaac. Permita que Deus se apresente todos os dias sobre a sua vida. Permita que Deus ele se apresente como um Deus provedor, um Deus que cuida, um
um Deus que restaura, um Deus que liberta, um Deus que cura. Permita-se ouvir a voz de Deus e permita que Ele se apresente na sua vida. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda e os seus servos de Isaac abriram ali um poço. Ali eles abriram um poço que já era determinado. Deus já tinha um encontro marcado com Isaac. Assim como Deus um dia teve um encontro marcado com você, um dia marcado comigo. E talvez esse vídeo que você está vendo hoje, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, você ainda não conhece a Deus de uma forma profunda, talvez esse seja um encontro que Deus está aqui, marcando, que já estava marcado para você ter com Ele através desta semente que está sendo plantada no seu coração. Eu quero que você, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não importa o horário que você está assistindo esse vídeo, eu quero que você entenda que Deus é contigo, agindo Ele quem impedirá. Não se deixe levar pelas emoções, não se deixe levar pelo que as outras pessoas falam sobre você, não se deixe levar pelas pessoas tentando te prejudicar. Foca no Deus que te prometeu, foca no dono da promessa. Não foca naquilo que o inimigo quer te colocar para que você se distraia, mas se aproxime cada vez mais desse Deus, dono da promessa. Se aproxime cada vez mais de Deus para que você construa uma fé inabalável, um espírito inabalável e que você possa ter intimidade e relacionamento com aquele que fez a promessa na sua vida. Porque agindo Ele, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não se deixe abalar pelo que as pessoas querem fazer ao longo da sua vida para te prejudicar. Mas esteja firme na palavra do Senhor. Esteja firme naquele que pode trazer toda a transformação que você precisa na sua vida. Se Deus quiser, Ele muda a sua vida em 24 horas, em menos de 24 horas. Se Deus quiser, Deus transforma a sua vida assim, gente, de uma forma sobrenatural. Basta apenas você estar com o coração aberto e permitir que Deus trabalhe na sua vida. Amém? Que você hoje possa sair deste vídeo com a certeza absoluta que Deus é com você. Não tenha medo, agindo Ele, quem impedirá? Escreve, se for necessário, em uma parede, coloca ali um post-it numa parede, coloca um post-it no espelho. Se você está passando por uma situação que você se sente abalada, escreve declarações proféticas daquilo que Deus tem para a sua vida, mas levante todos os dias pronta para poder vencer cada uma das batalhas que aparecer na sua vida, porque com Cristo nós somos mais do que vencedoras. Amém? Se essa palavra falou com você, compartilhe com uma amiga e não se esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários aquilo que Deus tocou neste momento no seu coração. Compartilha conosco também. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima.